Então olha só, de irmão invejado, a escravo, a prisioneiro, ao local de maior proeminência no maior império da terra naqueles dias. O proverbial bebê era grande e a gestação e o parto, por assim dizer, foram proporcionais àquilo que José precisava gerar. Amigos, para vocês que têm acompanhado a série das porções semanais, eu tô devendo as 2 últimas semanas. Durante esse período de fim de ano, a equipe que faz as edições dos meus vídeos estava tirando aí uns merecidos dias de férias e eu tinha planejado fazer umas lives nos últimos 2 sábados, trazendo os comentários de cada porção semanal. Só que eu acabei pegando uma super gripe pesada e fiquei meio desabilitado de gravar qualquer coisa. Por isso hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar as 3 porções juntas. A da semana retrasada, que se chama Miquetes, e vai de Gênesis 41:1 até 44:17. A da semana passada, que se chama Vaigash, e vai do capítulo 44, versículo 18, até 47:27. E a dessa semana que encerra o livro de Gênesis e se chama Vaierri, que vai de Gênesis 47:28 até 50:26. Essas 3 porções tratam todas da mesma história, da história de José. E por isso, eu acho que eu consigo trazer aqui algumas lições interessantes sobre todas elas juntas num mesmo vídeo. Então, vamos começar falando sobre Miquetes, que significa basicamente ao fim. Isso porque o texto começa dizendo: ao fim de 2 anos, Faraó teve um sonho. No texto que antecede essa porção, José estava na cadeia e havia interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. E havia pedido que o copeiro lembrasse dele quando fosse liberto, segundo a interpretação do sonho que José havia proporcionado. Aparentemente o copeiro esqueceu de José na cadeia, e aquilo que na leitura passa como a distância de um versículo para o outro, na vida real, levou 2 longos anos de esquecimento e obscuridade na cadeia para José. E eu acho que esse é justamente um dos grandes temas dessa história inteira. José teve uma grande revelação, um momento que pareceu como uma enorme vitória ao interpretar corretamente os sonhos na prisão. Parecia que o rompimento, que o momento daquela mudança de vida estava logo ali, na esquina. Mas aí a vida se alargou por mais 2 anos inteiros, sem que a sua situação mudasse de qualquer maneira. Porque a vida é assim, gente. Os grandes processos, as grandes revoluções, às vezes só fazem sentido quando a gente olha para trás, depois de nós termos passado por elas. Durante o processo, tudo parece levar uma eternidade. Eu me lembro, por exemplo, da minha esposa no parto dos nossos 2 filhos. Essa é uma experiência que eu, como homem, só posso vivenciar como espectador. Mas eu me lembro claramente, nos 2 partos, a dor intensa daquele momento, em um determinado ponto, nublava a percepção normal da minha esposa. Ela deixava de ser ela mesma por um momento. Não conseguia reagir direito ao mundo à sua volta. O corpo, basicamente, toma o controle do processo de parir, enquanto a mente parece que fica suspensa em uma espécie de transe. E mesmo que os 2 partos tenham sido experiências super distintas, entre o primeiro e o segundo filho, eu notei que na experiência dela houve uma distorção da percepção do tempo. Durante o parto ela estava tão entregue ao processo de parir, que no final, quando ela voltava a si, ela já não sabia direito se haviam passado alguns minutos ou algumas horas. E metaforicamente, é isso que acontece conosco quando nós estamos gerando as coisas mais importantes da vida. O processo envolve dor e esforço, a ponto de nós perdermos a noção do tempo e de não conseguirmos dizer se tudo está rápido demais ou lento demais. Nesse parto da vida de José, ele passou 2 anos. Quando ele finalmente sai da cadeia, ele interpreta o sonho de Faraó, aquele sobre as vacas gordas e as vacas magras saindo do Nilo. Faraó fica tão impressionado com a sabedoria de José
que o estabelece como governador de todo o Egito, sendo o segundo em poder por todo o império, submisso apenas ao próprio faraó. Então olha só, de irmão invejado, a escravo, a prisioneiro, ao local de maior proeminência no maior império da terra naqueles dias. O proverbial bebê era grande e a gestação e o parto, por assim dizer, foram proporcionais àquilo que José precisava gerar. Ele começa a implementar a sua visão de armazenar provisão para o Egito e passados 7 anos a fome começa, conforme ele havia previsto. Depois de 2 anos de fome, a família de Jacó, que ainda estavam vivendo em Canaã, começa a sentir o aperto de não ter a provisão necessária para sobreviver. Jacó instrui os seus filhos a descerem ao Egito, porque ele ouviu que havia provisão por lá. E há aqui algumas coisas super interessantes para a gente notar. Durante toda essa história, quando as escrituras se referem aos filhos de Jacó, ela não utiliza esse termo, filhos de Jacó, ou mesmo filhos de Israel. Ao invés disso, as escrituras os chamam de irmãos de José. Judá, Rúben, Levi, todos eles, agora tinham a sua identidade associada ao seu maior erro, ao momento mais doloroso que tinham em sua memória. E eu acho que é muito significativo que essa seja a forma das escrituras de escrever esses caras, os irmãos de José. Porque essa história toda, meus amigos, é uma história de redenção. Lá no final de Gênesis, eles voltam a ser os filhos de Israel. Mas por enquanto, o texto está mostrando para nós a marca que ficou impregnada na existência desses homens, pela culpa de terem feito aquilo que eles fizeram. E o interessante é que às vezes a fome, o secar dos recursos e o desespero que vem como consequência é uma grande trama do Eterno para remover o opróbrio da nossa vergonha. É uma conspiração do universo para ajudar a gente a curar aquela parte da nossa alma que associou a nossa identidade justamente ao pior que nós fizemos nessa vida. Por causa da fome, os irmãos de José desceram ao Egito. Por causa da fome, eles foram forçados a encarar o seu passado. Por causa da fome, eles tiveram a oportunidade de fazer novamente o mesmo teste e dessa vez foram aprovados. Por causa da fome, eles voltaram a ser filhos de Israel. A fome é uma oportunidade de desassociar a nossa identidade do erro e associá-la ao conserto. E tem uma coisa muito interessante aqui nas escolhas de palavras em hebraico. Em Gênesis 42, por exemplo, quando Jacó ouve que há mantimento no Egito, a palavra para mantimento é shever em hebraico. Quando ele instrui os irmãos de José a comprar comida, a palavra comprar em hebraico é lisbor. E quando o texto descreve José como quem vendia para todos os povos da terra, a palavra é masbir. Todas essas palavras estão sendo traduzidas de maneiras diferentes, mas são basicamente a mesma palavra em inflexões gramaticais diferentes. E ela tem um duplo sentido. Shavar, que é a raiz dessas palavras todas, pode ser traduzida como mantimento, como provisão, mas ela também significa rachar, quebrar ou romper. Lendo esse texto em hebraico, gente, esse duplo sentido agrega uma outra camada para o texto. Jacó ouve que há mantimento no Egito, mas ele também ouve que há uma rachadura, uma ferida lá no Egito. Ele manda os seus filhos comprarem mantimento, mas ele também envia os seus filhos para quebrar ou para romper com algo. E José é identificado como masbir, que significa literalmente aquele que provê e ao mesmo tempo aquele que quebra, que racha, que rompe. A interpretação rabínica tão profunda aqui é que a provisão e a ferida, a rachadura, estão no mesmo lugar. O mantimento e o rompimento com a vergonha estão no mesmo lugar. Ter o que comer e enfrentar o seu passado. Essas duas realidades, gente, caminham juntas.
José é ao mesmo tempo a provisão e a ferida. Ele é ao mesmo tempo o provedor e o quebrador. E sobreviver a uma fome, a um tempo de fome, às vezes significa prostrar a minha vergonha diante de José, diante dessa força dupla que me sustenta enquanto me confronta, que me alimenta enquanto prova a minha alma por suas intenções verdadeiras. José continua com aquele teatro de redenção. E eu não tenho tempo aqui para entrar em todos os detalhes, mas o ponto é que José queria que o seu irmão mais novo, Benjamim, fosse trazido até ele. Ele acusa os seus irmãos de serem espiões e os coloca na cadeia por 3 dias. Depois, ele liberta os irmãos e exige que tragam a Benjamim até ele. E até que eles o façam, ele vai manter a Simeão preso. Os irmãos voltam para Jacó, que se desespera com a notícia, mas por fim envia Benjamim junto com os outros. Os irmãos então se reúnem em volta de uma mesa, na mesa de José, e Benjamim recebe uma porção maior do que a de todos os seus irmãos, naquela hora do banquete. Tudo isso ainda sem que José revele a sua verdadeira identidade. Antes de despedi-los, José ordena aos seus servos que devolvam o dinheiro na bolsa de cada irmão, junto com o mantimento, e que eles escondam o seu cálice na bolsa de Benjamim. E a porção Miquetes termina com José ordenando que Benjamim ficasse retido como escravo, como punição por ter roubado o cálice. Tudo isso, na verdade, gente, é um grande teste do Eterno aos irmãos de José. A sua inveja por José os havia feito vendê-lo quando ele era jovem. E agora, novamente, o irmão novinho estava em risco. Novamente, eles estavam diante da mesma situação. A batalha entre o seu desejo de autopreservação e a sua responsabilidade para com seu irmão mais novo. E a próxima porção, Vaigash, começa justamente nesse ponto, quando Judá se aproxima de José, em Gênesis 44:18, para implorar que ele fique como escravo em lugar de Benjamim. E esse foi justamente o conserto. Judá, que havia sido o instigador da trama contra José, agora estava disposto a entregar a própria vida para salvar a Benjamim. Diante dessa atitude de Judá, José se quebra e revela sua verdadeira identidade aos seus irmãos. No último vídeo que eu postei sobre essa série, eu comentei sobre uma interpretação rabínica de que essa disputa entre Judá e José é, na verdade, uma prefiguração, um simbolismo da colisão entre duas forças. Mashiach ben David, Messias, filho de Davi, que é uma analogia à redenção plena, perfeita e completa, vindoura, que se manifestaria da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e Mashiach ben Yosef, Messias, filho de José, que representa a redenção parcial, o chamado para ver o concerto no aqui e agora, que nos coloca no meio do mundo e das situações complexas e bagunçadas da vida. Esses dois conceitos são centrais no judaísmo e são incrivelmente complexos para tratar com muita profundidade deles aqui. Mas a minha aplicação dessa analogia em um âmbito super pessoal foi justamente sobre essas duas forças disputando dentro de nós. Aquele primeiro impulso mais idealista que foca em um futuro perfeito e o impulso mais materialista que foca no trabalho duro aqui e agora. E nessa porção a gente vê que a reconciliação entre esses dois impulsos acontece justamente por causa de Benjamim. Gente, tem uma infinidade de comentários rabínicos sobre a simbologia por detrás do papel de Benjamim nesse encontro. Então eu vou mencionar, por exemplo, que o livro do Zohar apresenta o papel de Benjamim aqui de maneira incrível. Na divisão dos territórios das tribos de Israel, a cidade de Jerusalém fica na fronteira entre as terras de Judá e de Benjamim. Mas o local no Monte do Templo, onde está o Santo dos Santos, onde a presença manifesta de Deus habitava, ficava dentro da porção de Benjamim. Segundo o Zohar, Benjamim representa a Shekinah, a presença manifesta do Eterno. Então olha só, a união interna
entre os impulsos do homem, entre a sua vontade de que tudo esteja inteiro e perfeito, e a sua disposição de botar a mão na massa e se sujar para consertar o que está quebrado, aquilo que efetivamente gera a provisão e o sustento, acontece por causa de Benjamim. Acontece por causa da presença manifesta de Deus. Agora, aqui no texto bíblico, acontece uma coisa super interessante. Normalmente nos rolos da Torá existe um espaço, uma separação física entre uma porção e outra. Mas entre a porção Vaigash e a porção Vayeri, que encerra o livro de Gênesis, não há nenhum espaço físico. Em Vayeri, Jacó chama os seus filhos com a intenção de anunciar para eles o que aconteceria em dias vindouros. Mas essas palavras, dias vindouros em português, deviam ter sido traduzidas como nos últimos dias, no tempo do fim. Seus filhos estão ali assentados à sua volta, e aí, ao invés de contar sobre os tempos do fim, Jacó profere palavras de bênção e de correção para cada um dos seus filhos. E a gente encontra um comentário muito interessante de Rashi sobre isso. Ele diz que essa porção está fechada. Primeiro porque não existe uma abertura, não existe uma separação física entre o término da porção anterior e o começo dessa. E em segundo lugar, porque ainda que Jacó desejasse revelar para os seus filhos os segredos sobre os tempos do fim, Deus não permitiu que ele fizesse isso. Ele fechou o entendimento de Jacó para que ele não falasse nada além das bênçãos que foram proferidas para os seus filhos. Segundo a interpretação rabínica, isso é um sinal do que ia acontecer no Egito ao longo das próximas gerações. A mente e o coração do povo de Israel se fecharia por causa do peso da escravidão, até que se completasse o tempo e chegasse a redenção com Moisés. Esses próximos muitos anos seriam anos de trevas. E eu acho que é incrivelmente significativo que a gente termine o livro de Gênesis da mesma maneira que nós o começamos, com trevas, com caos. Porque esse é o padrão, esse é o formato da onda que move tudo que há. Contração que gera expansão, que gera contração. Trevas, e aí luz, e aí trevas, e aí luz outra vez. Se há uma única coisa, gente, que nós podemos aprender da história dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, é que a gente não precisa ter medo dos processos da vida. A vida toda é processo, é subidas e descidas. Esse é um conceito muito profundo no judaísmo, que para que nós possamos subir, o eterno antes nos faz descer. Os filhos de Israel desceram ao Egito como pessoas, com suas histórias e conflitos. E sobre essas histórias pessoais é que o livro de Gênesis trata. Mas eles agora vão sair do Egito como nação. E essa gestação, a transição entre serem uma família e serem uma nação, levou séculos de dor e de contrações e de trevas e esquecimento e de choro, até que nascesse um novo dia de liberdade. Mas essa é a história que a gente começa na semana que vem. Obrigado.